Não existe idade para o mal. Desde muito cedo, alguns olhos infantis escondem algo que nem mesmo os adultos mais cruéis conseguem compreender. Um vazio sombrio, frio e sem arrependimento. Enquanto muitas crianças sonham com heróis, jogos e aventuras, outras alimentam dentro de si um instinto destrutivo que desafia a própria lógica da inocência. Mesmo atrás das grades, esses jovens se destacam não pela fragilidade, mas pelo medo que inspiram. Detentos experientes, assassinos e ladrões endurecidos evitam cruzar seus caminhos. Guardas caminham em silêncio ao passar por suas celas. É como se o mal, em sua forma mais pura, tivesse escolhido nascer dentro de corpos pequenos e rostos que um dia poderiam ter sido apenas mais um entre tantos na multidão. Hoje você vai conhecer histórias reais, perturbadoras, brutais e quase impossíveis de acreditar. 3 jovens que desafiaram tudo o que acreditamos sobre certo e errado. 3 nomes que se tornaram lendas sombrias nos corredores das prisões. Eles não mataram por dinheiro e não mataram por vingança. Mataram porque o mal, de alguma forma, já vivia dentro deles. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a maneira como você enxerga a inocência. E fique até o final. O último caso é o mais aterrorizante de todos. 26 de novembro de 2001. Uma noite abafada na pequena cidade de Cantonment, na Flórida. Enquanto o mundo dormia em paz, 2 garotos planejavam algo impensável. Derek King, de apenas 13 anos, e seu irmão Alex, de 12, decidiram que naquela noite o sofrimento terminaria. Custasse o que custasse. Com um taco de beisebol de alumínio nas mãos, eles caminharam até o quarto do pai. O som metálico cortou o ar. 1, 2, 3 golpes. O silêncio foi substituído por um ruído seco. O som da violência rompendo o limite entre o medo e o desespero. Terry Lee King, o pai, morreu ali mesmo, sem entender por que seus próprios filhos haviam se tornado assassinos. Mas os irmãos não pararam. Tentando esconder o crime, atearam fogo na casa e observaram o inferno consumir as paredes, esperando que o fogo apagasse também sua culpa. Quando as chamas cessaram, nada mais restava. Apenas cinzas e fumaça, e o corpo carbonizado de um homem que até poucas horas antes acreditava estar seguro ao lado dos filhos. A polícia foi rápida e eficaz. As evidências apontavam para os meninos. Mas o que chocou o mundo não foi apenas o crime em si, e sim o que estava por trás dele. Durante as investigações surgiu uma terceira figura, Ricky Chavis, que era um amigo da família. Um homem de histórico duvidoso, acusado de manipular os garotos e de mantê-los sob sua influência. Depois do assassinato, foi ele quem os escondeu, lavou suas roupas ensanguentadas e tentou apagar os rastros do horror. Quem era o verdadeiro culpado? Os irmãos? Ou o adulto que os controlava como peças em um jogo macabro? No tribunal, o país inteiro acompanhou atônito. A promotoria descrevia Derek e Alex como jovens frios e perigosos, conscientes de cada ato. Já a defesa os retratava como vítimas. Garotos quebrados, moldados por abusos e pela manipulação de um homem que via neles apenas instrumentos de destruição. O julgamento se transformou em um espetáculo midiático. O país estava dividido. Seriam monstros ou apenas crianças perdidas em meio à dor? Ricky Chavis acabou absolvido, mesmo com todas as suspeitas. Já Derek e Alex foram condenados por homicídio em 3º grau. 8 e 7 anos de prisão. Mas a sentença foi apenas o começo de outro inferno. Dentro das prisões, os irmãos King se tornaram alvo de outros detentos. Jovens frágeis e marcados viveram anos entre o medo e a culpa. Tentaram recomeçar após a liberdade, mas o passado nunca os deixou em paz. O nome King ficou gravado como um símbolo da perda da inocência. A prova de que, às vezes, o mal se manifesta nas formas mais improváveis. Em um sorriso infantil, em um olhar inocente, ou no som metálico de um taco de beisebol cortando o ar da madrugada. Agosto de 2014. Em um parque tranquilo na cidade de Kentwood, em Michigan, um garoto de 12 anos caminhava com algo escondido no bolso. O que seria uma faca? Jamarion Lawhorn não era um delinquente comum. Ele não planejava roubar e nem machucar por prazer. Naquela tarde, ele pretendia tirar a própria vida. Mas o destino e a dor que ele carregava o fizeram cruzar com outra criança. Connor Verkerk, de apenas 9 anos. Em um surto de desespero, dor e confusão, Jamarion atacou o menino golpeando-o repetidas vezes. A cena foi brutal. A alegria infantil do parque se transformou em pesadelo constante.
E então algo ainda mais perturbador aconteceu. Jamarion não fugiu do local do crime. Ele caminhou até uma casa próxima, pegou o telefone e disse calmamente à polícia: "Eu fiz algo ruim. Por favor, me prendam." O caso se espalhou como fogo naquele dia, e o país inteiro se perguntava: como uma criança de 12 anos podia cometer um ato tão brutal e ainda implorar para ser punida? Durante o julgamento veio à tona o passado que o formou. Uma infância marcada por espancamentos, fome e abandono. Jamarion era o reflexo de uma sociedade que o esqueceu. Ele foi julgado como adulto e condenado por assassinato em segundo grau e enviado para um centro de detenção juvenil. Mas dentro das paredes frias da prisão, a sua dor acabou virando raiva. Jamarion se transformou depois que foi preso. Relatos dizem que ele passou a intimidar outros detentos, a brigar com frequência e a usar o medo como escudo. O garoto que um dia quis morrer, agora era temido por quem o cercava. Aos 21 anos foi transferido para uma prisão de adultos, e ali o nome Jamarion Lawhorn ganhou peso. Para os outros presos, ele não era mais uma criança. Era uma presença sombria, um símbolo do que acontece quando o sofrimento se mistura com a violência. Seu caso levantou discussões profundas sobre saúde mental, negligência familiar e a falha do sistema prisional. Jamarion não nasceu um monstro. Ele foi moldado por um mundo que o ignorou. Mas o resultado final foi o mesmo: medo, destruição e silêncio. 19 de janeiro de 2013. South Valley, no Novo México. Uma casa simples, uma família religiosa e um garoto de 15 anos que, em poucas horas, deixaria o país inteiro sem fôlego. Naquela madrugada, Nehemiah Griego caminhou pelo corredor com um rifle nas mãos. Primeiro ele atirou na mãe, enquanto ela dormia. Depois em seus irmãos, Zefaniah, de 9 anos, Jael, de 5 e Angelina, de apenas 2. Por fim, ele esperou o pai voltar para casa. E quando Greg Griego entrou pela porta, o garoto o matou com o mesmo sangue frio. 5 corpos ao todo naquele local, uma família inteira. E o assassino, um adolescente silencioso, que parecia não sentir absolutamente nada. Horas depois, Nehemiah dirigiu até a igreja que o pai frequentava e confessou tudo aos líderes religiosos e aguardou calmamente a chegada da polícia. Sem arrependimento e sem lágrimas. As investigações revelaram que o garoto vinha demonstrando comportamentos estranhos, isolamento, fascínio por armas e jogos violentos, além de um desejo de enfrentar a polícia em um tiroteio final. Ele queria se tornar uma lenda. Durante o julgamento, a defesa alegou insanidade. Mas as avaliações médicas concluíram que Nehemiah sabia exatamente o que estava fazendo. Foi condenado inicialmente a 30 anos, com chance de liberdade condicional aos 21. Mas a comunidade se revoltou. Em 2016, o caso foi reaberto e transferido para o sistema adulto. Resultado: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Hoje, Nehemiah cumpre pena em um centro de segurança máxima. Dentro das prisões, seu nome causa silêncio total entre os detentos. Há quem diga que ele não demonstra emoções, que fala pouco e que às vezes sorri quando o assunto é o crime que cometeu. A chacina dos Griego marcou para sempre o Novo México e mostrou que o mal às vezes nasce dentro de lares aparentemente perfeitos. Essas 3 histórias nos deixam uma verdade incômoda. A maldade não tem idade. O que começa como sofrimento, abandono ou desespero pode se transformar em algo que a mente humana mal consegue compreender. Derek e Alex King destruíram o próprio lar. Jamarion Lawhorn virou o símbolo de uma infância perdida. E Nehemiah Griego tirou a vida de quem mais o amava. Em cada um deles há um ponto em comum: o colapso entre inocência e escuridão. E talvez o mais assustador seja perceber que nenhum deles nasceu para o mal. O mal apenas os encontrou primeiro. Se você chegou até aqui, é porque este tema mexeu com você. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E se quiser continuar nessa imersão, assista nosso próximo vídeo, um conteúdo que vai te fazer repensar o que é justiça e o que é destino. Até logo!